Boa noite, meus amigos. Vamos entrar ao vivo aqui para mais essa live. Mal termina outra e já temos outra na programação. Então, bem-vindo a todos para nossa live de terça-feira, aonde recebemos o nosso convidado, o Dr. Waldner, advogado criminalista, especialista no Tribunal do Júri, para estar aqui conosco como um colaborador, como um parceiro, né, fomentando os estudos, fomentando a nossa atividade prática do exercício profissional. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início então para essa live para o dia de hoje. Agradeço a participação de todos. O doutor já está aqui conosco, então vou chamá-lo aqui para o ao vivo e logo mais poderemos então dar sequência. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Felipe. Grande honra falar contigo. Toda minha. Obrigado pelo convite aqui novamente de estar conosco às terças-feiras para esse momento, fomentando, né, os estudos, a atividade prática, o exercício profissional. Então tem sido um momento muito rico de tê-lo aqui conosco, abrilhantando aqui o debate, né, doutor? Então, muito obrigado. Hoje é um debate que vai pegar fogo, né? O pessoal vai participar, nossos colegas vão participando. Hoje a bola está contigo, então eu quero massacrá-los. Tá certo. Mas é brincadeira. Eu já estou psicologicamente preparado aqui para a sabatina, viu, doutor? Tá bom. Fica à vontade. Eu gostaria de dizer a você e a todos os colegas, esta semana estou preparando, já está praticamente pronto, está subindo para a plataforma o meu novo livro, e o livro já está pronto, já está subindo para a plataforma, junto com um grupo fechado de assinaturas, que é a advocacia criminal na prática. E vem coisas boas por aí, desejo sim, trazer para os colegas a minha experiência que deu certo, a experiência da qual eu tive sucesso e também trazer para os colegas todas aquelas entraves e barreiras das quais fizeram com que eu não tivesse sucesso. Então, eu acho que o que mais seria importante é demonstrar as barreiras das quais eu encontrei na minha vida profissional do que as de sucesso. Porque é muito comum nós todos, trazermos apenas aquilo que deu certo, se vangloriar daquilo que deu certo. Ao contrário, eu gostaria de trazer exatamente o que não deu certo, o que pode trazer entraves para a nossa profissão. E tudo isso está no nosso livro e também vai estar neste grupo fechado, neste grupo de assinaturas. Seria grupo de membros de advocacia criminal na prática, que será já disponibilizado esta semana. Muito bacana, doutor. Eu vou deixar aqui nos comentários o seu Instagram para o pessoal que está nos ouvindo e que não conhece o seu perfil, que é daqui da minha audiência e tem vontade de conhecer um pouco mais do trabalho. Então já vou deixar aqui nos comentários para vocês irem lá. E, doutor, só antes então de entrarmos no tema aqui que preparamos para essa noite, conta um pouquinho só para o pessoal, então, sobre o livro, é uma coletânea, como que ele está organizado, onde que a gente encontra. Olha, o livro, ele traz o título, a vida, no caso, a vida do Dr. Waldner e o Tribunal do Júri. Certo. Seria o Dr. Waldner, a vida do Dr. Waldner e o Tribunal do Júri. Ninguém vai lá se pensar em buscar subsídios técnicos, de normas, de
algo no sentido para canalizar o livro, buscar no livro algo para concursos públicos, eu acredito que não vai ser feliz comprando o nosso livro. Olha só, já estou sendo negativo em razão ao meu livro. Não é com este objetivo. Eu acho que o ganho maior é daquele que já está trabalhando como agente público, seja ele juiz, promotor, delegado, peritos e todos os que desejam adquirir nosso livro, vai encontrar uma praticidade maior, um manejo, umas expressões mais, embora técnicas, simplórias, demonstrando o seu dia a dia, demonstrando as dificuldades e as soluções. E como foi que o Dr. Waldner chegou até o Tribunal do Júri, por que o Tribunal do Júri, e também vai encontrar no livro a tranquilidade para atuar, ou seja, uma certa situação em que ele vai se sentir confortável em atuar afirmando determinada situação, se arriscando ou não se arriscando, porque o grande problema no direito é que tudo vale. Agora, vale para quê? E por quê? Se tudo vale, vale tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda. Vale para a mão e para a contramão. Ou seja, nós que somos os operadores do direito, temos que nos atermos e estudar muito com afinco estas nuances, estas pequenas circunstâncias que vão fazer a diferença na nossa vida. Ir lá gritar, ir lá criar uma série de situações para a TV, teatros, para ir para lá, se aparecer, eu entendo que não leva a nada. O que leva, sim, é com seriedade e o objetivo de mostrar aos jurados, que são o conselho de sentença, o que eles vão recepcionar, o que eles vão receber de informações para decidir com percussiência. Então, é esta a nossa responsabilidade, é isso que vai encontrar no nosso livro, e também será exatamente isto que estou me propondo a fazer. Cada semana, nós vamos alimentando o nosso grupo com vídeos e também com aulas escritas. Abaixo do vídeo vai ter as descrições sobre o tema do qual nós falamos. Então, eu acho que será muito produtivo para as pessoas, para os colegas, seja eles novos quanto velhos. É óbvio, doutor, que eu fiz o meu perfil. Eu construí o meu perfil durante todos esse tempo. Mas as pessoas não têm que ser Dr. Waldner, não tem que ser o saudoso Valdir Troncoso Pérez. Com os olhos focados no Dr. Felipe, no Dr. Waldner, naqueles que sobressaíram, para que cada um possa formar o seu perfil e ter segurança no seu perfil para que, na hora de atuar, ter confiança no que está fazendo e ter condições, plenas condições de ter sucesso na carreira, e também o seu cliente sairá de lá coberto de uma forma de satisfação de que, se condenado ou não, pelo menos foi bem defendido, ou se estiver pelo lado da acusação, vai estar o Estado bem representado. Então, eu entendo que não é a minha vontade que eu estarei colocando em si, e sim um todo para todos aproveitarem e criar o seu próprio perfil. Muito bom, doutor. Excelente. Então, tá dado o recado. Quem quiser mais informações sobre o material,
sobre essa forma também de estar participando mais de perto dos estudos, né, com o Dr. Waldner, entre em contato, né, se alguém tiver dúvidas, não ficou claro, entre em contato no direct, chama lá o doutor, que ele vai explicar. Se me permitir, claro, fica à vontade. Se me permitir, eu gostaria de colocar o site meu, Júri Waldner. Vou colocar aqui já, doutor. É Júri, tudo junto? juriwaldner.adv.com.br. juriwaldner.adv.br. Tiro com. Tá, coloquei aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida ou foi errado aqui o site, só entrar em contato. É esse mesmo, isso. Tá certo? E o doutor, só esclarece uma coisa aqui para nós. O livro é físico? Como que é esse livro? Não, o livro é e-book. Legal. Então, ele também ele se destina a todos os profissionais que quiserem saber mais sobre tribunal do júri, sobre as práticas do direito, né? Não só advogados, quanto outros profissionais. Com absoluta certeza. Tem um estudo desde a sua origem, que é praticamente desconhecida, mas passa lá por um período de origem, quando veio para o Brasil, o júri nas constituições, como é que funcionou, você entendeu? Então tem todos estes parâmetros para que sejam analisados, e eu acredito sim, não é porque é meu, mas um filhote meu, mas é um bom livro para a prática. E entendeu? Psicólogo também pode ler, pode adquiri-lo. Com absoluta certeza. Perito também, né, doutor? Sim, embora eles vão me xingar, né? Entendeu? Embora eles vão me xingar, os peritos vão me xingar. Por quê? Porque eu sou antiprovas. Eu sou antiprovas. O senhor dá uma apertada ali nos peritos, né? Então, veja você, como eu sou antiprovas, aí os peritos falam assim, para que eu estou fazendo com esse livro? Se o doutor é antiprovas, a minha função é produzir provas. Tá, mas se eu sou antiprovas, os peritos produzem as provas materiais. Os peritos querem produzir provas. Eles querem produzir provas. Eles querem ser chamados para produzir provas. Saiba os peritos que eu não os dispenso as provas deles. Nunca. Nunca. Você entendeu? Por que eu não os dispenso? Porque os peritos produzindo as provas têm um caráter material. Ao meu ver, as provas têm um caráter material produzido pelos peritos. E esta prova material, ela vai de encontro e confronto ou beneficiando determinada parte, seja ela a incriminadora ou a parte de defesa. Então, o objetivo maior, o objetivo principal, seria aí produzir prova para o Estado, uma vez em que os peritos são estatais. Eles vêm do Estado. E as requisições, os quesitos, principalmente dos quesitos oficiais, são das autoridades. E eles vão responder aos quesitos. Então, essas provas precisam precisamente para quem? Para o Estado formar a culpabilidade do agente que praticou o ato, ou pelo menos do que foi apontado como sendo o autor daquele determinado ato de infração penal. Já o perito vai fazer o quê? Ele vai produzir a prova. Só que ele não vai beneficiar porque aqueles quesitos vieram para que ele os responda. Ele é o técnico, ao meu ver. Então ele não vai satisfazer os cabelos brancos do Dr. Waldner e nem os cabelos pretos do Dr. Felipe que ele pinta. Não.
Acho que aí eu já falei besteira. Por enquanto ainda não, é natural aqui. Aí, tá vendo? Tá vendo o que é o perito? Percebeu? Você viu como é o perito? Ainda não, aí, ó, tá vendo? Porque em breve vai que a gente tem que experimentar uma tinta para esbranquecer, né? Eu posso dizer que foi a tinta também, né, usada. Eu recomendo esta, viu? Ela é boa, né? O tempo vai levando, nos leva, graças a Deus. São as experiências, né? Vão Sim. tomando ali nos cabelos brancos. Entendi, doutor. Então, assim, tudo isso, então, é tratado ali, né? Acredito que o senhor já está entrando aqui no tema, né? E vou aproveitar, Sim. então, assim, até para ressaltar aqui no tema de hoje, até porque agora eu fiquei, assim, muito curioso, vou ler o livro, vou adquirir também, e até já vou aproveitar aqui isso por quê, né? Fazendo uma relação aqui com o tema de hoje, né? Já que o doutor deu abertura aqui para se falar da perícia, né? Por outro lado, para nós peritos, né, que vamos estar ali, como o doutor colocou muito bem, né, quando um perito, ou seja, ele é o perito oficial, né, porque aí hoje nós podemos falar também do papel, talvez, do perito enquanto um expert, né, ou talvez extrajudicial, ou ele poder ser convidado como alguém fora ali do processo judicial para talvez trazer uma opinião fundamentada, uma opinião técnica, que muitas vezes ela pode ter relevância, mas quando o perito oficial ali, né, que vai servir ao processo judicial, ele então ali tem, ele está buscando também, com a sua investigação, poder chegar à verdade e auxiliar, né? Então, ele, de fato, é um auxiliar do juízo. Ele faz esse papel. Sim. Veja você, o perito oficial, ele faz a perícia, ao meu ver, produz a prova material buscando aproximar a verdade. Tá? Ele aproxima de qual verdade? De qual verdade? Percebeu? Isso é nossos cabelos brancos que vão observar isso. De qual verdade? É a verdade que interessa a acusação? É a verdade que interessa a defesa? É qual a verdade? Não, ele é isento. Ele é um perito técnico. Isso. Ele vai buscar a prova em cima dos vestígios e das circunstâncias que ocorreram-se os fatos. Tá? Mas aí a defesa entende que existe algo incompatível com estas provas materiais que não deixam de ser verdadeiras. Mas por que isso acontece? Quando isso acontece, busca-se um perito técnico para complementar ou para ampliar este conhecimento de provas materiais. Acontece que o perito técnico oficial, ele vai fazer a perícia e faz a perícia em cima dos vestígios, de todas as circunstâncias que lhe foram apresentadas a ser cumpridas, em razão principalmente daqueles quesitos dos quais ele vai responder. Ele respondendo aqueles quesitos, ele se autolimita a produzir aquelas provas, aquelas provas materiais naquelas circunstâncias. Mas, e no direito, na razão, no fato, na circunstância de motivações, ou seja, aonde se envolve o ser humano, existem outras circunstâncias que extrapola, ou seja, avança àquelas provas, vamos chamá-las aqui de primárias. Certo. Avança sobre estas provas primárias. Por que a defesa
lhe é dada à defesa a condição de ampla defesa. O que é dado à condição à defesa de pluralidade de defesa? Será que a defesa aí estaria produzindo ou vai produzir provas falsas? Não, não, tudo vem diante da circunstância da amplitude que envolve a vida humana. Ou seja, esta complexidade enorme da vida humana faz com que o perito oficial faz a perícia, a prova pericial, e ela dos vestígios, venha pelos vestígios do fato e limita-se ali ao fato, e o assistente, ao meu ver, o assistente vem buscar esta amplitude que não foi alcançada pelo perito oficial. Uhum. Vai beneficiar? Aí que está o problema. Vai beneficiar quem? Nem sempre a defesa se beneficia. Porque mesmo este perito, fazendo a prova, buscada esta prova através da defesa, sendo arcada pela defesa, ou seja, os ônus pela defesa como assistente técnico, ele não vai, ao meu ver, ele não vai deixar de fazer algo que tenha que ser feito. Exato. Tanto é que no nosso jargão, nós temos um jargão, e eu até transmito isso para os meus alunos, e essa é uma dúvida muito sensível que os meus alunos têm, nós como psicólogos, né, ou peritos, ou no papel de perito, ou no papel de assistente. Existe também um limite da nossa atuação, do quanto aquilo pode, talvez, ir de encontro com a expectativa do que a defesa quer, ou como ele deve agir numa situação dessa. E aí, se você for examinar a questão estritamente, que é justamente esse ponto que o doutor está colocando, muito bem colocado, né, é óbvio que a resposta para nós, do nosso papel, nós temos um limite. E o limite é justamente esse. E no nosso jargão nós dizemos assim, olha, ele como um técnico, ele vai fazer o seu papel doa quem doer. Né? Então, é verdade, ele vai oferecer ali no seu exame, na sua metodologia. É claro que ele está ali para auxiliar aquele processo judicial, mas como um técnico, ele também está capacitado, ou o treinamento dele é oferecer um resultado ali científico, técnico. Então, doa quem doer, ele vai dar o parecer dele com base na ciência. E aí, essa complexidade toda que o doutor trouxe, eu acredito que fica a cargo aí dos operadores do direito. Doutor, só um parênteses. Por isso que eu acredito que o advogado, os operadores do direito também, claro, embora muito cultos, precisam conhecer a matéria, né, porque é muito vasto, né, toda a matéria do direito em si, quer queira ou não, por ele estar lidando com a complexidade humana, ele acaba também precisando agregar outros saberes que vão contribuir para o fazer dele. Sim, não resta dúvida. Não resta dúvida. Esta postura do perito, ele é tão ampla, é tão precisa, que o que eu disse aqui pode também ocorrer nos quesitos requeridos pelo Ministério Público. Talvez e muita gente não dá valor aos quesitos, acha que é um trabalho com menos importância, né? Vai lá, responde os quesitos. Então, aí que está o problema. Eu, particularmente, como eu entendo que defesa vive de dúvidas, salvo quando existe uma clareza muito grande e um desvio de curso, aí eu peço que haja a assistência de um perito,
de um perito assistente técnico que possa produzir uma determinada prova. Mas como eu já disse a você que eu tenho a filosofia de trabalho de ser antiprovas, eu prefiro viver com a dúvida e estar numa, aspas, escuridão de esclarecimento, porque ela se não provada e comprovada, beneficia o seu cliente. Ou seja, o Estado é que tem que trazer muito, muito clara essa situação. Você entendeu? E aí, doutor... Agora tem um detalhe. O assistente técnico, ele é fundamental, ao meu ver, para auxiliar o advogado. Principalmente Sim. o advogado. Se ele é fundamental para auxiliar o juízo, por que não a defesa também? Sim. Se é aquilo que eu sempre falei e falo, eu aproveito todo o auxílio que lhe é oferecido ao juízo e trago para a defesa. Mas não dispenso, quando necessário, o perito, o perito auxiliar, para que ele possa auxiliar, sim, a defesa. Porque esse havendo é o essa papel necessidade, do assistente técnico. O papel do assistente técnico é fundamental. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento técnico de como a prova material ou as consequências daquela circunstância psicológica vai se desencadear, vai se... ou seja, encaminhar para determinado circunstância, lado, e que não vai lhe beneficiar. Então, quem que vai te trazer isto antecipadamente? O assistente é o perito técnico. O assistente técnico. Exatamente. Não é? Então, se eu estiver falando besteira, pode puxar minha orelha, tá? Não, está Embora certo. Tá aqui. Tanto é que o assistente técnico, ele pode ser uma pedra no sapato do perito, inclusive, porque ele também vai fazer esse papel, até mesmo porque existe uma limitação, sim, no trabalho do perito, né? Quer dizer, do quanto ele pode ser capaz, né? Como o doutor colocou, das evidências, dos vestígios, construir aquela interpretação e aquele cenário. Isso depende também de uma habilidade, além de uma habilidade técnica. E, salvo a consideração que também, por conta de ser uma atividade humana, ele também está sujeito a erros. E muitas pessoas não se atentam a um efeito também que se chama, que é conhecido, que chama-se efeito halo, e que pode o perito se envolver com um caso, e esse caso, sem o perito saber, mobilizar no próprio perito motivações, antipatias, simpatias, do qual ele não deveria deixar aquilo influenciar no processo de pesquisa dele. Mas ele, por também ser um ser humano, está sujeito a esse processo. Então, esse profissional, o assistente técnico, ele pode ser capaz, inclusive, de verificar essas imperfeições no trabalho do perito, essas imperícias, que é o que a gente chama de uma imperícia, né? Porque, veja, a dificuldade também do trabalho do perito. Se você quiser, então, uma visão mais Foucaultiana, como o doutor estava colocando, algo que eu me identifiquei, quando eu vejo lá no texto, por exemplo, que ele vai explicar um pouco juridicamente o que significa o ato, o trabalho do perito na evolução ali histórica, né? Por exemplo, ele também vai fazer uma consideração muito importante que a gente deve também falar sobre isso. E que o doutor colocou aqui no começo da sua fala, num sentido assim, olha,
mas ele também está ali servindo ao aparato do Estado. Então, ou seja, muitas vezes o saber médico, o saber psicológico, ele também está a serviço da manutenção do status quo. Então, também a gente tem dúvida o quanto aquele trabalho está isento e se chegou a um conhecimento ali científico ou quanto aquele trabalho já está servindo a uma estrutura que foi feita para condenar, que ela quer a condenação, que ele tá. É aí que está o ponto. Exatamente. Você entendeu? Eu até aqui ainda não, eu não posso te confessar, eu não utilizei o trabalho do assistente perito na minha profissão. Por quê? E não o dispenso. Mas eu tive condições de ter esta sensibilidade de percepção de que o trabalho do perito, do laudo pericial, com esta nuância, com este feeling de sensação, de tendência, coisa que às vezes passa despercebido, e isto nós vamos tratar em muito no nosso grupo fechado. Por quê? Porque são essas pequeníssimas coisas, sentimentos, ou frases, ou vírgula. É assim que o assistente técnico trabalha também. Atua. Exato. Você entendeu? É aí que o assistente técnico atua. Porque eu posso já te dar um caso assim, vamos dizer, de início de carreira meu, Legal. Lá em Caldas Novas, de um júri lá em Caldas Novas, era um júri que era praticamente perdido. Mas você analisando, se você analisar o papel do acusado, o papel da vítima e todas as circunstâncias extra técnica, o resultado de absolvição não foi de injustiça. Por quê? Porque o rapaz que era o autor do homicídio e que estava sendo julgado, ele deu 4 disparos na nuca, cuja um dos disparos parou na nuca. Olha só, 4 disparos entraram na nuca e transfixaram. Certo. 3 transfixaram. Um deles parou na nuca. Tá, mas e qual o problema aí? Foi pego de surpresa? O laudo foi claro, nesse sentido. Foi pego de surpresa, que é o que a acusação sustentava. Que a vítima morreu de surpresa, foi atacada pelas costas, ou seja, só que teve um detalhe no laudo. Qual foi o detalhe? O perito disse que o disparo parou, um dos disparos parou na nuca. Ou seja, 3 transfixaram, o 4º, por exemplo, parou na nuca. Se ele parou na nuca, tudo bem. Ele não transfixou. Tá. Aí ele botou uma vírgula. Olha só. Ele colocou uma vírgula para justificar que o 4º parou na nuca. Bom, se ele parou na nuca, ele não transfixou. Deu a ideia de que todos teriam sido disparados de frente para trás, não tinha esta que eu já sei que você iria me perguntar sobre isso, não tinha isso esclarecido, de que ele disse, olha, os disparos, a entrada foi pela frente e tal, ou por trás. Não tinha isso. Você entendeu? É lógico que hoje os peritos são muito mais atentos
a estes detalhes. Mas qual foi o detalhe principal que os jurados se autoconvenceram? De que o acusado tinha tomado um corte no rosto, uma agressão, que não justifica a circunstância, mas em razão daquela vírgula que foi o problema. Ou seja, os disparos efetuados, vírgula, um dos disparos parou na nuca. Ou seja, não transfixou. E aí? Os disparos da nuca de entrada passaram para parte da frente. Você entendeu? É lógico que hoje tem as preocupações, os peritos tratam muito bem desses assuntos, apontam a entrada, olha, como é que vocês chamam? Tem um nome lá que vocês dão para a entrada e a saída, como um número ou com uma letra, e aquele que também não saiu, ou seja, justificam muito bem justificado estes passos. Estou contando isso para que os peritos observem aonde nós, advogados, ou seja, aqueles, aspas, advogados atentos, e que buscam na essência. Não vai criar um todo, brigar um todo com o Ministério Público, com o Estado, com o juízo, com o Estado. Não, vai buscar a minúcia, aquela pequenininha coisa que é aquilo que vai fazer a diferença. E aí é que está o trabalho do perito. O perito pode beneficiar a acusação, como eu disse antes, como pode, querendo ou não, com a sua consciência ou não, ele vai ajudar a defesa. Como você disse, algum perito que tem lá a sua, vamos dizer assim, inclinação para a acusação, uma vez em que ele faz parte do Estado, está ali para responder os quesitos e produzir prova para a acusação. Olha, doutor Felipe, é perceptível. Por que é perceptível? Porque, diante daquele documento trazido por ele, existem N outros documentos que são de declarações, são outros elementos de provas colhidos, são outras circunstâncias trazidas. Então, na análise deste conjunto, se aparece a percepção ou não. Então, quando aparece esta percepção, ótimo para mim, defensor. Quando não aparece, eu xingo o perito. Por que você não fez isso? Porque aí ele não faz. Ele foi técnico demais, né? Demais! E é isso que, quando aparece, nós damos o nome de efeito halo. E é quase impossível um ser humano não sofrer esse efeito em algum momento do seu trabalho. Porque, veja bem, o efeito halo, né, esse fenômeno, ele significa, de algum modo, né, por exemplo, mesmo que ele está ali numa posição, ou seja, ele está servindo ao Estado, né, então ele, na qualidade de perito oficial, ele faz parte da estrutura do Estado. Muitas vezes, se a gente pensar só por esse aspecto estrutural, isso já faz com que ele tenha uma tendência a usar do conhecimento dele para a manutenção do status vigente. Então, isso já, de uma certa forma, o coloca numa posição ali de interferência na qualidade daquele resultado. Agora, o efeito halo, ele vai além, né? Ou seja, nós também, do outro lado, né, a defesa ou o assistente técnico, eu particularmente também faço muito esse trabalho e gosto do trabalho do assistente técnico,
porque aí também, como eu disse, muitas vezes pode ser uma pedra, sim, no trabalho do perito, porque ele está atento também a essas nuances, essas vírgulas, né? Ou seja, uma vírgula, um modo como ele coloca na linguagem vai revelar ali uma inclinação e que às vezes são motivações também. O que eu quero dizer é que mesmo ele numa posição de neutralidade, vamos colocar assim, né? Porque, veja bem, ele não pende para parte, né? Ele não é contratado de nenhuma parte. Então, isso já o coloca numa posição que ele deveria ter uma certa neutralidade. Mas ele, enquanto um ser humano, ele também está sujeito a interferências, né, daquele caso em relação de questões pessoais que vão aparecer essas influências no modo como ele vai ali, como o senhor colocou, né? Nós conseguimos olhar de fora a linha de conduta, o pensamento, o modo como ele utilizou dos procedimentos, até a própria linguagem do laudo. Então, o trabalho dele realmente vai ser validado só depois que ele entrega e tem essa apreciação ali do processo judicial. E agora, e veja bem, por outro lado, não é uma coisa incomum a impugnação de um laudo do perito, não é algo incomum. Muitas vezes é imprestável, né, no termo jurídico, e aí se pede uma anulação ou se pede uma outra perícia para aquela situação, né, ou aquela prova acaba sendo invalidada, ela não vai ser suficiente, ela revela a mazela ali da prova técnica, o que é até muito ruim, inclusive para o perito, né, porque quando isso acontece, a confiança naquele profissional ela pode ser abalada, né, porque ele está ali numa posição de auxiliar, então ele jamais deveria atrapalhar um processo, mas o que muitas vezes nós vemos é que, assim, às vezes a precarização do ato, da prova pericial, e aí quando depois desse momento analisado por um outro técnico, qual conclusão que vai se chegar? Olha, ele, em vez de ajudar um processo judicial ou penal, ele prejudicou o processo. E veja bem, doutor, o perito também ele está implicado em questões legais. Muitas vezes, se o resultado que ele pode ser depois ali numa contestação, pode, inclusive, reabrir o caso, né, ele ser penalizado, né? Então, assim, nós temos também muitos exemplos, até na própria história do judiciário, né? Veja bem, vou citar alguns casos assim para ilustrar, né? Olha, quantas perícias, inclusive aqui, vamos entrar um pouco aqui na nossa matéria psicológica, por exemplo, um tipo de perícia em situações penais, de um tipo de crimes sexuais, inclusive, por exemplo, contra criança, aonde a investigação desse tema, na maioria das vezes, depende da prova pericial psicológica, porque são muitas questões que não têm uma materialidade, né? Então, assim, está se investigando se houve um abuso, se não houve um abuso, se houve uma violência sexual. E aí, geralmente, o que se tem é assim, a palavra de uma criança, mas aí tem aquela dificuldade. Eu não sei se eu posso dar credibilidade, se ela está falando a verdade, se ela está fantasiando, né? Olha, basta nós nos lembrarmos daquele caso, que é um caso clássico, né, sobre a escola de São Paulo, a escola da Ponte, e que, veja, foi um erro pericial que, inclusive, levou um inocente a ser condenado e que, por conta ali, né, daquele peso da condenação, inclusive, ele acabou cometendo suicídio, um dos diretores da escola. Porque ele destruiu a escola, né? Destruiu a escola, né? Veja, ele também era de cultura oriental, então aquele
peso cultural de uma acusação como essa na sociedade, né? Então, veja bem, o que é um peso de uma acusação de um abuso sexual para um diretor de uma escola? E aí o que houve foi que uma série de crianças levaram essa acusação e a perícia, quando foi realizada, isso é uma coisa, inclusive, que até hoje acontece, né? O senhor colocou da evolução e da preocupação, mas ainda existem muitas falhas nesses trabalhos, principalmente nessa matéria. E olha esse caso como ilustra isso, que levou essa condenação, mas que depois de anos, muitos anos, examinando as provas periciais, porque elas foram feitas também gravadas, porque esse tipo de investigação pericial é feito gravado, se verificou também o uso de técnicas que não eram apropriadas, né? Ou seja, são técnicas que a perita também sugestionou o depoimento das crianças através de bonecos, ali sugerindo questões sexuais que não são técnicas recomendadas para esse tipo de avaliação. Só que isso já tinha se passado muitos anos. E houve condenação. E houve esse desfecho, inclusive, trágico, de um suicídio, né, da pessoa condenada, que ele não aguentou aquela condenação. Mas o fato é que foram examinar isso anos depois. E essa situação, ela não é incomum. Essa situação de anular, de verificar um erro no procedimento pericial. Outra coisa, muitas vezes, quando o perito vê que não vai ter um assistente técnico, ele fica um pouco mais acomodado, que não deveria, porque o nome é perito, né? Então, ele pesa sobre ele, sim, essa exigência, né? Ou não só uma questão de ficar acomodado, ou muitas vezes uma outra coisa muito comum é o perito, ao longo da sua carreira, ele repetir sempre os mesmos procedimentos para todos os casos, o que é muito ruim. E coloco a sua fala do começo aqui dessa live, a importância também de, independente do modelo que a gente busca, né, de um professor, de uma referência, e eu falo isso muito para os alunos também, cada um precisa desenvolver a sua própria habilidade e a sensibilidade de cada caso se dedicar como um caso único, porque a metodologia, ela é um estudo de caso. Então, não adianta eu repetir o mesmo, é um erro que muitos profissionais cometem. Repetem a mesma metodologia para todos os casos. Quiçá, ainda utilizam de um modelo para fazer o seu documento, que é a pior coisa que um perito pode fazer. E é por isso, doutor, vou aproveitar o espaço aqui, quem é meu aluno e estiver assistindo, me dá um frio na espinha quando o aluno me pede um modelo de relatório. Ele fala, mas me dá um modelo, eu não dou modelo. Porque ele não tem que usar o modelo, ele tem que usar a cabeça dele. Porque eu sei que ele vai pegar o meu modelo, o meu laudo, e ele vai copiar, e ele vai fazer uma coisa que não vai se enquadrar para aquela questão. Quando não, a vida de pessoas também está em jogo e também a responsabilidade legal que ele tem ali sobre a questão. Então, jamais um perito poderia agir dessa maneira. Exatamente, exatamente. Veja, você fez umas colocações realmente muito precisas com relação à perícia que foi anulada, com relação à escola. Existe interesses obscusos das pessoas, da própria sociedade, do próprio Estado. Ou seja, tanto nós, operadores do direito, quanto os senhores peritos, estamos vinculados, linkados
a estes interesses obscusos ou interesses diretos de objetividade de direito pessoal, de honestidade, de seriedade. Aqui você citou uma situação em que gostaria de fazer também com relação àquela situação de Alagoas, do PC Farias. Uhum. Gente, coisas estranhas. Foram feitas perícias para atender, ou seja, estou aqui dizendo não com conhecimento preciso de documentos e tal, mas o que a mídia nos forneceu de que as coisas não foram bem. Aliás, inclusive eu participei de uma CPI do narcotráfico aqui em Campinas, do qual esta CPI do narcotráfico foi extinta em razão de um tombo meu. Eu contribuí para o tombo da CPI. Não foi eu que fiz o documento, o pedido para o Supremo Tribunal Federal averiguar o procedimento dessa CPI do narcotráfico. Mas, em cima do meu tombo, foi que os peritos analisaram, encaminharam para o Supremo Tribunal Federal e extinguiram, salvo engano, não sei se é o Marco Aurélio de Mello ou o Celso de Mello, um dos dois, eu sei que é o Mello lá, foi o relator e determinou a extinção desta CPI. Por qual razão? Em razão do que aconteceu, do meu tombo, e ainda disseram o seguinte, está isto no acórdão, não pode bater em advogado enquanto estiver trabalhando. Ou seja, agora, aqui contigo, não posso apanhar, tá? Eu estou trabalhando. Mas, veja, doutor, eu entendo que o trabalho do perito, ele é fundamental. Ele é fundamental para esclarecer provas, para esclarecer fatos. Olha o que eu acabei de dizer. Esclarecer provas é uma coisa, ao meu olhar. E esclarecer fatos é outra coisa. Percebeu? Sim. A prova é para o ato material. E os fatos? Os fatos são amplos. Os fatos, tanto pode, ao nosso ver, angariar a prova da execução, a prova material. Permite a interpretação, né? Da interpretação e da extensão da motivação e de circunstâncias outras, tantas outras, que são trazidas para o ato praticado, ou seja, feito pelo perito, pelo laudo pericial. Então, ele tem aí uma visão. Se, por exemplo, o disparo é pelas costas ou o disparo foi nas costas, existe uma diferença. Sim. Você entendeu? Uma diferença muito significativa, inclusive. Significativa, a diferença de agravantes. E tem N outras, imagina, tem infinidades de circunstâncias de perícia. Dada, por exemplo, nós estamos tratando de área criminal. Isso. Houve um crime, por exemplo, se isola o local para que até chegar à polícia científica. Quem é a polícia científica? São os peritos criminais. E eles é que vão fazer o levantamento. E eu gostaria, já que estamos falando em perito, você me permite falar com relação a nós, advogados, a defesa? Claro, vamos. Doutor, só vou pedir para o pessoal que está aqui
quem tiver pergunta, deixa aqui, porque teve um pedido para solicitar, mas se você quiser deixar a pergunta, nós vamos responder. Deixa aqui por escrito. E vou pedir para o pessoal apertar o like aqui para empurrar essa live para frente, porque o Instagram, quando você aperta o like aqui, ele leva a live para frente para mais pessoas puderem entrar, né? Se puder compartilhar também com o pessoal. Mas o pessoal que está querendo colocar alguma questão, participem, pessoal. Deixa aqui no comentário ou na caixinha de perguntas que a gente vai respondendo, tá? Então participem, apertem o like. Quem quiser tirar um print e marcar a gente depois nos stories, a gente replica, porque é sempre bom ver o pessoal aqui participando, interagindo. Então é isso, já estou vendo aqui os coraçõezinhos. Então era esse recado. Por favor, doutor. Eu, com recado de coração, eu esqueci que eu estava falando. Você ia colocar agora do ponto de vista do advogado, né? Essa questão para os advogados, a questão do operador do direito, quando está tratando com essa questão pericial. Acho que deu um probleminha de... Deu. Então, é mais ou menos... Então, você tem que buscar todas essas situações. Uhum. Mas me fugiu o que eu estava falando. Agora realmente me fugiu. Tá, então daqui a pouco a gente vem, não tem problema. Se a hora que voltar, o senhor coloca aqui para nós. Eu vou aproveitar, então. Cortou meu áudio. Não está me ouvindo? Vocês aí, eu tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá, porque não tô ouvindo, não tem áudio. Pessoal, acho que a gente teve um probleminha aí de conexão. Vamos só esperar a conexão voltar. Vocês que estão aqui, me dá um ok se vocês estão me ouvindo. Parece que a conexão aqui do Dr. Valdiner deu uma travada. Ah, ele saiu. Legal, vocês estão me ouvindo bem. Creio que ele saiu e vai voltar para a gente continuar. Pode ser a conexão dele que deu uma caída, mas eu acredito que ele volta para a gente retomar aqui o contato e dar continuidade aqui. Já estou vendo ele aceitando aqui novamente. Legal. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui a sua questão, pessoal, que a gente vai respondendo. Voltou, doutor? Tá certo. Áudio ok? Ok. Tá, também estou te ouvindo. Doutor, então, para a gente dar sequência aqui, até, né, pedindo desculpa pela minha interrupção aqui para falar do coraçãozinho e responder o pessoal, mas eu acho que faz parte. Vamos aproveitar esse tema, né, como a gente está tratando, então, da perícia. E aí depois, se o senhor quiser colocar da questão, né, porque o doutor traz sempre para nós também esse viés do advogado, né, da questão da prática também. Já voltou. Legal. Então... o que eu queria dizer com relação... Olha como é bonita a nossa mente, né? Não posso continuar falando muito aqui, senão ela some de novo, né? Acho que é a idade. O que eu gostaria de dizer para os colegas... Puxa de volta aqui, tem umas técnicas de volta, mas memória. Eu passo apertado, mas não posso fazer o quê, né? Exato. É muito comum o magistrado determinar que o acusado participa de uma reconstituição. Ah, sim. E determina que o advogado dele também participa
desta reconstituição. Mas será que o advogado... Porque a reconstituição, ela é uma prova contra o acusado. Correto? É uma prova contra o acusado. De grande, se não 100%, mas pelo menos 99%, é uma prova praticada, que é o Estado que está pedindo, e uma reconstituição, e é uma prova favorável ao Estado e não favorável à defesa. Tá, e por qual a razão? Isso já tive problemas sérios com colegas que passaram o processo, o júri, para o doutor Waldner, e com esta determinação de acompanhamento da reconstituição. E eu entendo que a defesa não tenha o juízo de obediência ao juízo de ir assistir à reconstituição. Por quê? Porque ela é uma prova contra a defesa. E você não vê o Ministério Público lá. Não tem necessidade, porque o próprio Estado faz a prova bem feita a favor do Estado. Tá, mas e o defensor não teria que ir lá fiscalizar? Bom, vamos lá, vamos analisar. Os peritos estão lá. Os peritos estão lá para fazer a perícia. Eles vão fazer, vai relatar o que eles estão vendo. O que eles estão vendo? O que A, B, E ou C falam, registram, e o que o acusado ali presente fala, registra, e com a presença do defensor. Tá, mas e o defensor? O que ele falou? Nada. O defensor? Não, mas eu também não tinha que falar nada. Não me perguntaram nada. E quando eu fui falar para o acusado não falar, me cortaram. Ou seja, não relataram, mas relataram, sim, a presença do defensor ali. Agora, por que eu estou falando isso? As consequências lá no Tribunal do Júri, aos olhos dos jurados, o advogado naquele momento tinha que contrariar. Mas ele não pode. É prova técnica. Ali se faz prova técnica. O que ele vai contrariar? Ele vai falar para não fazer? Vai ficar pior. Quanto mais ele interfere, pior vai ficando. Certo. Vai fazer prova não legal? Não. Ou seja, cada interferência vai ficando pior. E se ele ali interferir, o perito vai dizer, olha, o defensor sugeriu isso, ou interferiu determinando, ou seja, impondo que tal coisa se fizesse dessa forma, mas nós repudiamos. Ou seja, isto vai estourar lá no plenário do júri. Os jurados vão observar o advogado malandro, o advogado sem perfil de honestidade. E a honestidade da acusação vai ser feroz em dizer que o advogado ali esteve, nada fez quando tinha que fazer. Olha só. Isso traz um prejuízo que ele não tem como reverter. Porque lá estava. Lá ele esteve. Validando, então, né? Validando aquele ato. Validando, legalizando a prova. Você entendeu? A presença do advogado é que legaliza a prova. Então, o advogado vai estar ali, vai acompanhar só porque o juízo determinou? Não. Ele não tem esta obrigação de fazer. Tá, mas e o acusado? O acusado, sim. O acusado tem a obrigação de ir lá, de fazer, de cumprir, senão sai mandado de prisão contra ele. Ele está intimado, né? Ele é obrigado.
Tá Até certo? porque nós, como peritos, se fôssemos convidar, não é de interesse dele ir na perícia, né? Correto? Então, eu queria chamar a atenção deste tipo de procedimento. Uhum, É lógico, doutor Felipe, hoje aqui você está me dando uma grande oportunidade de expor algo que terá, sim, todo vamos dizer assim, ensinamentos ou experiências, terá no nosso grupo de membros, daquele grupo fechado que eu disse no início. Todo esse tipo de experiência nós iremos tratar lá nesse grupo fechado. Inclusive, nós iremos ter a possibilidade, as pessoas, os colegas que aderirem a esse grupo, vai ter a possibilidade de falar diretamente comigo. Ou seja, vai deixar o seu recado e vai praticamente agendar comigo as suas dúvidas, o retorno, vai ter um acesso direto comigo. uhum. Entendeu? Isso é o que eu estou me propondo a fazer e desejo fazer sim. É lógico que este projeto nasceu com base na nossa experiência. Entendeu? E o que eu disse agora há pouco, os colegas advogados devam acompanhar a perícia com os olhos, de longe. Faz com que o seu cliente vá lá, sim. Ele vai responder ele vai responder lá, dar ao perito a necessidade, ele vai contribuir com a perícia para que ele não se esqueça de que o que ele vai colocar lá e o perito, o que ele falar, o que ele contribuir, o perito vai anotar, vai transcrever e aquela transcrição vai servir de base para construir a tese de defesa da defesa do acusado. Então, seria este um dos caminhos, o caminho que eu visualizo para que a defesa tenha sucesso. Veja você uma coisa interessante, nós estamos falando de perito. Aí tem tanta gente, tantas pessoas, sejam advogados ou não, diz assim, advogado é desonesto. A profissão do advogado é desonesto. Será? Será que seria desonesto? Será que você advogar, não importa, não estou aqui generalizando ou desgeneralizando absolutamente nada, mas o que eu busco sempre afirmar é que tem aquelas pessoas que praticam, como o tal de Lázaro aí em Goiás, lamentavelmente, e tem aquelas pessoas que não são Lázaros, mas são acusados de terem praticado homicídio sem ser autores, sem ser o verdadeiro autor do homicídio. Ou seja, é um inocente. E o Estado trata-os da mesma forma. Por que, então, é só o advogado que leva essa pecha de que a sua função, a sua profissão, o advogado seria desonesto, praticando o ato de defesa? Não, pessoal, não. Isso tem que ter por isso que tem aquela balancinha. Você entendeu? E o perito, se essa balança aqui está mais alta, o perito vem e equilibra com as suas perícias, com os resultados das suas perícias. As perícias são feitas na reconstituição, as perícias são feitas dos objetos utilizados, objetos do crime. Nas pessoas. Das pessoas. É difícil, doutor. Eu não sei como é que os peritos, aí eu vou aqui fazer uma brincadeira de mau gosto. Pode.
Pode. Aí eu fico Será como que assistente técnico, porque eu vamos vou, pegar no pé dos peritos, sim, doutor. eu vou brigar agora? Eu vou brigar se alguém der coraçãozinho, porque eu vou falar agora. Eu vou brigar com essa pessoa, porque não vai poder, tá certo? Ah, já houve caso, doutor. Eu tive conhecimento pessoal de que um colega. Aí, ó, já me mandaram coração, não façam isso. Pelo amor de Deus. Não sabe nem o que eu vou falar. Já estão me mandando coração, não faça isso. Mas e esse suspense, assim, Ah, que já causa suspense. emoção, causa muita emoção. Pelo amor de Deus. Doutor, um colega meu pediu que o juiz fizesse a perícia. Fizesse a perícia. Isso já faz tempo, mas fizesse a perícia do objeto utilizado no estupro. Pode? Tem como? Ou precisa? Pelo amor de Deus! Vai fazer essa perícia? Não. No objeto utilizado para a prática de estupro? Quer dizer, serviu de gozação, serviu de... Obrigado por... Aí, ó, já veio o coraçãozinho, ó. Oh, meu Deus! Esse coraçãozinho é de protesto. Entendeu? Mas, veja você, tudo acontece na nossa vida profissional do direito. Tudo acontece. Não se escapa nada. Não se pode escapar nada. Tudo se aproveita. Você entendeu? E o profissional forense, ou principalmente o advogado, o perito também, uma coisa que não combina com o perfil é ele ser uma pessoa ingênua, desavisada. Né? Mas eu sou. Eu sou ingênuo. Se eu não fosse ingênuo, não teria falado isso agora há pouco. Mas ele ali no caso, né, com aquele pedido também no processo judicial, ele não está ajudando ali a defesa. Não foi ingênuo, não. Ele foi desinteligente. Ele não calculou o quanto aquilo traria de prejuízo para a defesa. Percebeu? Nós não nos é, com todo respeito, permitido cometer determinados deslizes. Não podemos cometer esses deslizes. Nós temos que ter a consciência de que há uma certa extensão de retorno, uma certa extensão de ação e retorno. Você entendeu? Ao meu ver. Posso estar errado. Olha, conversar isso com perito e psicólogo, eu vou apanhar. Né? Você entendeu? Mas vamos abordar esse tema, mas é verdade no sentido assim, veja, nem o próprio perito, né, ele vai escapar de também o trabalho dele poder ser fiscalizado nesse sentido. E, ao meu ver, também deveria ter um maior rigor, ou uma atenção maior, né? O operador do direito também ele não pode ali não dar atenção para esses detalhes, porque eles podem ser cruciais, assim como, por exemplo, quando nós estamos fazendo um papel de assistente técnico ou trabalhando junto com a defesa, né? Nós sabemos também que muitas vezes é o papel desse profissional que pode mudar o rumo também de um processo, mudar o modo como aquele processo está encaminhando. Veja bem, olha como nós costumamos atuar como assistente técnico. E muitas vezes eu também passo isso para os alunos, né, no curso, na supervisão.
assim como o doutor está falando, de poder também ter esse acompanhamento, porque muitas vezes, durante o exercício profissional, é necessário que você também possa ali também supervisionar a sua prática, porque muitas vezes eu também entendo o lado do profissional, no sentido assim, ou por inexperiência, ou porque ele está aprimorando, né, o profissional ao longo da sua carreira, ele vai aprimorando as suas metodologias, mas ele também, enquanto um ser humano, mesmo um profissional que ele já aprimorou, ele vai ter pontos cegos. E se ele não submeter o trabalho dele ou a própria prática, ou seja, se ele também não fizer esse exercício de revisitar, de refletir, de tentar verificar onde que pode ter um ponto cego, e muitas vezes por isso a importância, né, de nós estarmos assim, tendo um grupo, um networking, outros profissionais que possam, num momento como aquele, oferecer essa visão do que aquele profissional não está sendo capaz de olhar. E isso é importantíssimo. E o trabalho do perito também, existe uma fase do nosso trabalho que, para testar hipóteses, muitas vezes ele precisa também se perguntar se ele está utilizando ali do caminho mais adequado para chegar nos objetivos dele. E o bom perito é aquele que, nesse momento que ele percebe que ele adotou um caminho metodologicamente que deve ser corrigido, porque nessa fase ainda dá tempo. Ou seja, muitas vezes ele até percebe que ele precisa de uma outra matéria, que ele precisa de algum exame complementar, e ele tem por obrigação apontar aquilo também para o esclarecimento e para o melhor andamento do processo judicial. Então, ele precisa corrigir. Agora, o que a gente costuma fazer como assistente técnico, olha que interessante também, para você ver como, por outro lado, o assistente técnico ele vai se comportar nessa relação com o perito. Muitas pessoas desprezam também, às vezes os próprios psicólogos, os próprios advogados, desprezam muitas vezes a importância de se fazer bons quesitos. E muitas vezes, quando eu trabalho como assistente técnico, existe uma estratégia que você não apresenta todos os quesitos de uma vez antes da perícia, e ainda você tem a possibilidade de ter uma reunião técnica com o perito, e nessa reunião técnica, porque são dois profissionais, dois técnicos trocando ali suas teses, o assistente técnico, percebendo o modo como o perito está formando a sua tese, o modo como ele está pensando, ele ainda tem a possibilidade, nessa fase, antes dele terminar o seu laudo pericial, de apresentar um quesito suplementar. E um quesito também, veja, ele não deve ser por fazer, um quesito sem estratégia. Não. Muitas vezes o assistente técnico, ele quando apresenta um quesito, ele está também fazendo o perito responder algo que depois, para aquele assistente técnico, vamos chamar assim, vai servir de uma munição para que com aquela resposta do próprio perito ele possa avalizar uma tese contrária ao laudo pericial. Então, veja que também é um trabalho estratégico que ele também constrói isso ali, alicerçado no quê? Nas teses da defesa, com um bom alinhamento com a defesa. Por isso que assistente técnico e defesa precisa estar alinhado. Você pensa que foi
de graça que eu falei e fiz toda aquela encenação e com relação, e que é verdade, é óbvio que o juiz indeferiu, não deixou fazer a perícia do objeto do estupro. Uhum. Neste caso. Mas num outro caso, num outro processo de estupro, olha que interessante, por isso que eu criei, agora o pessoal pode dar coraçãozinho que eu não vou achar ruim. A defesa se debatia, dizendo que o acusado não era o autor. E se é que teve estupro, o acusado não era o autor daquele estupro. Porque aquela pessoa... primeiro, vamos analisar as circunstâncias do estuprado e circunstâncias do estuprante. O estuprado, família, tal, etc., que acusaram o estuprador, tinham os objetivos. Tá certo? Tinham objetivos. E qual o objetivo utilizado nesta situação? Foi através de um estupro, em que implicou de maneira covarde, vamos dizer assim, covarde, a pessoa do estuprante, do estuprador. O que aconteceu? O estuprador, ele era uma pessoa benquista, financeiramente. E daí se objetivava ter benefícios, correto? Mas e o estuprador? O estuprador não... Lembra quando eu disse com relação a fazer perícia do objeto, do instrumento, do objeto do estupro? Acontece que o estuprador, ele não tinha o objeto suficiente para se alcançar a consumação de um estupro. Porque o objeto era muito pequenininho e ele praticamente não saía à distância do órgão físico. Eu não sei como é que chama, como é que eu posso dizer o nome aí. Não me pergunte que eu não sei, não vou saber. Por isso que eu preciso de vocês, peritos técnicos, assistente técnico. E neste caso que eu estou contando agora, também foi pedido para o juízo e tinha sim um exame técnico, um exame por peritos sobre esse fato, que houve o estupro. Tá. Aí a defesa se viu apertada, por quê? Porque o estuprador não tinha condições de estuprar ninguém. Porque ele não tinha um objeto, ou seja, o instrumento para o estupro, inclusive naquele laudo, no laudo, tinha até os espermas, o sêmen. Tá, mas era dele? Percebeu? E ele não tinha condições, porque aquele objeto era tão pequeno que ele não mal servia, com todo respeito, para fazer xixi. E aí, como a defesa conseguiu aprovar? Através do assistente técnico. Fez um pedido de comprovação por assistente pericial técnico e foi comprovado que realmente, aí tirou fotografia lá das partes íntimas, nada de besteira, vai, do pênis do camarada que não tinha pênis, o suficiente para estuprar. Percebeu? Então, é aquilo que eu digo para você. No direito, na justiça, se cabe, se tem, se vê tudo. E de tudo, para tudo. Não se joga nada fora. Eu não sei se, com todo respeito,
eu consegui passar para você, para todos os nossos colegas, daí a experiência, os caminhos que terão que ser percorridos para que a injustiça não se consagra. Uhum. Imagina uma pessoa dessa ser presa há 20 anos, sem ter praticado o ato de estupro, sem ser o estuprador, e nem sequer ter condições de tal. É. E imagina, e como algo também que não é muito incomum na justiça brasileira, muitos casos de acusação desse tema serem provados por Eu não técnicas vi, erradas. eu não vi nenhum coraçãozinho agora para mim, viu? É, Nenhum. Desculpa ter te cortado. agora que o pessoal podia pôr para levar isso para frente, né? Para a gente ver aqui o calor aqui, daí, ó, agora tá chegando. Mas vamos lá, pessoal, apertem aqui aí, ó, sem dó mesmo, apertem os coraçõezinhos, se quem tá gostando, para a gente saber um Obrigado termômetro pelos corações. Desculpa ter te cortado. Agora quem te cortou fui eu. aí de vocês. Mas é verdade, doutor. Por exemplo, nesses casos, inclusive, né, nessa matéria, inclusive, vamos falar nessa matéria do crime sexual, né? Muitas vezes, quando ainda não se tem a prova física, né, ou a perícia médica, o que vai ser determinante vai ser também uma perícia psicológica, né, por exemplo, para poder reconstituir o fato. E olha a dificuldade que o perito tem, né? Ele está ali para, através de uma prova técnica, basicamente assim, substituir o flagrante. Né? Não tem como se voltar no tempo, não tem testemunha, não tem um flagrante e tem uma dúvida se houve um crime sexual ou não. Praticamente vai depender do exame que o perito vai fazer. E aí, veja bem, muitas vezes não é um exame médico, não tem vestígio físico. Mas então vai ter que ser um exame psicológico para determinar se aquela acusação, se aquela memória, ela tem problemas, é uma falsa memória, uma memória real, aconteceu. E aí ele vai precisar, nesse tipo de perícia, inclusive, ser capaz de diagnosticar e trazer o esclarecimento da frequência, do ato, da data, né, de como aquilo se deu, né, em relação com esse exame, e existem técnicas específicas. E aí o que eu queria dizer é que, veja, não é incomum, inclusive em relação a esse caso que eu citei, quantos casos, como assistente técnico, eu já participei no sentido de também impugnar o laudo pericial porque usou de procedimentos que não são válidos para esse tema. Vou falar aqui, por exemplo, que muita gente confunde, como, por exemplo, um tipo de exame através do desenho, através do lúdico, que jamais deve ser o exame feito por um perito, nesse caso, para identificar um abuso sexual. Por quê? Porque o lúdico, um desenho, para a justiça, ele é ambíguo. Eu não posso afirmar que houve um acontecimento com base numa interpretação de um desenho. Então, ela não serve. Agora, quantas provas periciais ao longo da história foram feitas através de técnicas como essa? E que depois precisou do assistente técnico para mostrar, porque também o juiz, embora uma pessoa muito culta, ele não tem como saber sobre aquele procedimento. O advogado também não, né? Que precisou do assistente técnico para mostrar que aquele procedimento que trouxe ambiguidade, né? Porque, veja, é um estímulo, o desenho é um estímulo, que permite mais de uma interpretação. Então, é ambíguo, enquanto que pode ser para uma pessoa uma coisa, pode ser para uma pessoa outra coisa.
ele também, por ser uma fantasia, né, ou seja, quando o perito pede para a criança brincar, né, olha, vamos brincar, ele está convidando a criança para estimular um ambiente fantasioso. Por isso que aquela perícia que eu citei foi anulada, porque ela utilizou técnicas do brinquedo. Então, ela estimulou a fantasia sobre algo que a justiça queria saber sobre os fatos. Então, ou seja, ficou duvidoso. Eu não sei se aquilo aconteceu na fantasia da criança e, salvo a consideração que a criança também habita o reino da fantasia, é típico de nós, seres humanos, na idade infantil, sermos dotados de um pensamento fantasioso. Então, quando você convida uma criança para fantasiar, para brincar, né, ele perdeu ali aquele caráter de uma técnica que o perito deveria usar. Tanto é que nós não usamos esse tipo de avaliação nesse tipo de caso. Mas eu estou cansado de ver como assistente técnico, que sou chamado inclusive por conta dessa matéria, já vejo o trabalho do perito sendo feito com base em técnicas lúdicas, por exemplo. É a primeira coisa que a gente usa para questionar a validade daquele ato, né? Daquela prova, de como ela foi colhida, né? Então, veja, o que eu estou dizendo é assim, não basta uma criança apresentar um desenho, ele precisa de mais. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. É como o doutor está trazendo aqui um exemplo similar e que não é incomum na justiça brasileira. E aí eu queria fechar assim. E olha que interessante, doutor, e vocês que estão nos acompanhando. Existe uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, que um psicólogo analisa, que existe também um inconsciente no processo judicial. E que esse inconsciente faz parte da sociedade. Ou seja, existem o fato, existem as provas, mas existem por trás daquilo que não apareceu no processo, que também está influenciando. E aí o que eu queria dizer é assim, olha, o que acontece com uma queixa de uma criança que foi supostamente vítima de abuso? Muitas vezes isso mobiliza em nós sentimentos inconscientes ali de já tomar uma postura condenatória. O que eu quero dizer assim, muitas vezes pode ser confundido, por exemplo, como não é incomum na justiça brasileira, em casos de família, uma falsa acusação de alguém que está cuidando da criança amorosamente, ou cuidados higiênicos, cuidados biológicos, que um pai tem que fazer com a criança, e por conta do litígio e da animosidade, já se coloca uma denúncia de que ele abusou. E aí o que acontece? O inconsciente do processo, aquilo que não aparece, pode já levar todos a ter uma postura condenatória sem analisar as provas, e muitas vezes provas que são insuficientes, que foram colhidas ali, que não foram produzidas tecnicamente de acordo com a complexidade da matéria. Então, isso não é algo incomum. E o defensor, veja o papel do defensor, do assistente técnico, né? O defensor que, diante desse inconsciente ou do que a sociedade já julgou antecipadamente, que ele nem teve a chance. Então, doutor, veja o quanto é interessante. Posso te dizer que de algumas experiências com lives, entendo que esta live nossa hoje está alcançando, pelo menos para a minha consciência e tranquilidade, uma das melhores lives realizadas conscientemente, certo?
é uma das melhores lives que nós estamos fazendo de análise de fatos que acontecem com o ser humano, com a justiça e com todos que estamos envolvidos com a questão de direito e justiça. Perfeito. O doutor hoje trouxe agora um dado interessante. Por que se fala em legítima defesa? Não, desculpa. Por que se fala em ampla defesa? A ampla defesa, ela é calcada, ela é baseada, a defesa subtrai das provas incriminadoras, ou seja, das provas processuais. Até aí, não tem um elemento de inteligência suprassuma, externa, exterior, que é aquilo que você disse, algo externo ao processo, uma consciência externa ao processo, que tenha influência, aonde e quando o defensor, aliás, quero também aqui parabenizar alguém lá atrás, inteligente, que com estas análises colocou na Constituição Federal que a defesa tem a plenitude de defesa. A plenitude de defesa deva ser observada pelos defensores exatamente neste ponto tocado por ti, que é este ponto que você tocou, que existe extraprocessual, que não aparece no processo, mas ele influencia diretamente dentro e toda a circunstância processual. Aí se trabalha, se pode explorar e deve explorar, verificar, que é aquelas minúcias que eu te disse, toda a circunstância extraprocessual, que você disse que existe uma consciência que não está ali dentro do processo, que é utilizada pela plenitude de defesa. E, às vezes, nós advogados, não temos esta percepção, não temos condições ou não nos damos o direito de ter esta percepção e afastamos esta percepção e aonde se faz injustiça. Quero aqui dizer que não é o fato, seja o fato horrendo ou não horrendo, seja o criminoso da maior, pior espécie, todos têm o direito de defesa. E o que é curioso, que todos têm o direito de defesa, são defendidos e condenados, às vezes, doutor, ou na grande maioria, não é tanto pela prova processual, a prova material processual. Sabe por quê? Porque o bom criminoso, o criminoso experiente, ele sabe se defender. Sabe como se defender das acusações do Estado. Mas quem condena ele? É exatamente, doutor, esta parte exterior, esta força que está extraprocessual, é que ela impera, ao meu ver, ela impera a favor da defesa, também a favor da acusação. Como, olha o que é a visão do perito. Você não disse que ela está a favor da defesa e nem da acusação. Você disse ela influencia o processo. Isso. Certo? Então, me deu aí a oportunidade de fazer esta colocação. Então, olha, hoje estou muito feliz com esta live nossa. Eu acho que os nossos colegas que estão nos acompanhando com toda essa paciência, nos dando esses corações,
estão de parabéns também, junto conosco, de estar estudando, analisando esta matéria, que é uma matéria maravilhosa para o nosso direito, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, e em especial, de matéria acadêmica para estudo. Então, hoje realmente foi e é uma live fantástica, com todo o respeito. É verdade, doutor. Eu também compartilho dessa mesma experiência e sensação de poder estar aqui com esse momento com todos, né? Doutor, e para a gente encerrar, porque já estamos quase extrapolando, vamos trabalhar. Tem uma pergunta aqui, olha, deixa eu... Tem uma pergunta, vamos da CD Mares. Ela está perguntando aqui, ó. No caso de suposto assédio sexual... Ela pergunta para você ou para mim? Para nós dois aqui, doutor. Não, para você só. Vamos... Acho que a gente já acabou respondendo, mas só para arrematar aqui rapidinho, ela colocou aqui, também achei interessante. Ó, no caso de suposto assédio sexual, é necessário a prova material ou da gravação para comprovar, ou a avaliação psicológica da suposta vítima pode contribuir? Eu vou responder aqui rapidinho, aí se o doutor quiser complementar, mas é justamente aquele problema, pelo menos que o assistente técnico vai demonstrar no processo. Veja, muitas vezes a prova ou uma gravação, ou um depoimento, ele pode ter problemas porque não se sabe da credibilidade de como ele foi feito, de como ele foi ali produzido. Então, o processo judicial, nesse caso, vai pedir uma perícia psicológica como um meio de prova. E aí, essa perícia psicológica também vai dar um resultado ali sobre esse tipo de exame. É um exame que nós fazemos. Posso dar a minha parte? Por favor, doutor. Não sei se ela quer uma visão mais técnica da advocacia, né? Como é o nome dela? CD Mares. CD Mares. Gratidão por ter feito pergunta para nós e fazer com que nós desenvolvemos os nossos raciocínios. Primeira coisa, eu quero dizer a ela o seguinte. O que vale, em primeiro lugar, o que vale é honestidade. O que vale é a sinceridade. Ao meu ver, a sinceridade é o que vale. E tudo isso, estes pontos, não vale para a justiça. Nem sempre estes pontos valem para a justiça. Vale, sim, para a percepção de consciência. Então, se no assédio, o assédio for um assédio ilegal, ou seja, amoral, um assédio não desejado, então já começa aí, de um lado, ter o que eu acabei de dizer, a desonestidade. A pessoa não é honesta. E esta falta de honestidade acompanha a pessoa, o perfil da pessoa. E a pessoa da qual foi vítima deste assédio indesejado, ela vai entrar com os pedidos, sim, a requerer os seus direitos, está no seu direito de requerê-lo, e enquanto mais prova tiver para trazer à baila que o Estado tome a providência, vai ser necessário, ou seja, ótimo, maravilhoso. Só que tem um detalhe, a falta de honestidade, a desonestidade vai acompanhar este conjunto de provas. Seja lá este conjunto de provas
afirmando que houve um assédio sem que ele o exista? Ou uma confirmação de assédio indesejado e que ele exista e é real? Então, a desonestidade do ser humano vai estar com aquele ou com aquela da parte que propôs sem que o ato exista ou praticou um ato que não era desejado. E aí eu acredito tenha, sim, respondido para ela. Mas a justiça fria, para ela, não tem este interesse de honestidade. O que interessa para a justiça são as provas frias. Perfeito, doutor. Ela colocou aqui, olha, o nome dela é Carla. Doutor, tem o João também aqui, olha, que é estudante de Direito. Silva Jonas Gabriel. E aí ele está perguntando aqui, nesse fato ocorrido, acredito que foi o que a gente citou, que o doutor citou daquele caso, o que fazer para anular essa situação de perícia? Pergunta do Jonas aqui. Acho que ele está se referindo ao caso que o doutor comentou, que precisou haver a perícia médica. E aí o fato de anular. Eu penso duas coisas. Se ele não tiver, como eu disse, ele teria condições financeiras, poderia, sim, contratar um assistente técnico, um perito assistente técnico. E vamos ser bem claros. Se é neste caso que ele está nos perguntando, como anular a perícia, não só a perícia, como anular o processo inteiro. Certo. Primeiro vai estar linkado a tudo isto o que eu acabei de falar agora de honestidade da pessoa. E neste caso, se não tem como, ou o juízo não aceita que faça a perícia, porque a acusação é clara, a acusação é precisa e clara, que houve o estupro, houve o sêmen, enfim, está lá tudo na perícia bem delineado. Como anular isso? Tira uma fotografia do cara, pumba, tá aqui, ó. Não existe, ó. Não tem como. Põe uma fotografia lá. Ou seja, na justiça não tem pudor de você aguentar o desaforo de uma acusação sem que você tenha coragem real, verdadeira, honesta, de apresentar a prova, a contraprova, a produção de prova lícita que vai quebrar toda a acusação, toda a imputação, ou seja, vai desmontar o processo. Como é que faz? Se não for através do perito, pede o moço, olha, tira uma fotografia, vamos tirar uma fotografia sua. Não precisa mostrar o rosto, mas tá aqui, ó. Tá, mas se não mostrar o rosto, como é que vai fazer? Percebeu? Então, não tenha medo de fazer este tipo de prova. Tem que fazê-la. Aí é o que eu disse, eu sou anti-provas, mas eu não sou radical. Quando se tem que provar, fazer prova, é necessário que se faça. Mas quando você não tem que provar e pode utilizar a prova contrária, que é apresentada, utiliza. Neste caso, o moço não tinha condições de praticar estupro nenhum, porque ele fisicamente ele era deficiente. E com a deficiência dele, estava claro que é impossível ter praticado um estupro. Mas a complexidade, doutor, da justiça é tão grande. O
os meios que nós vivemos, aí eu vou extrapolar um pouquinho aqui, é tão, eu não vou dizer que é sórdido, mas os nossos meios que vivemos, é um puxa para lá, um tem um interesse e outro interesse, e nem sempre esse interesse é justo. Às vezes, nós temos que apelar por certas circunstâncias. Já houve caso conosco em que o acusado ele ia ser condenado. Mas eu não sou o estuprador. Doutor, eu não participei. Não sou eu o autor do fato. O que eu fiz com o rapaz? Não é? Não. O meu negócio é homem, não mulher. Ah, é homem? Mas a vítima não pode ser menino. Percebeu? Não vamos dar uma nota fora. Não pode ser menino. Ah, é uma mulher? É uma menina? Meu negócio não é mulher. Pinta ele, pinta o rosto, vai todo produzido. Aí o juiz vai falar, peraí, doutor, esse aqui é o acusado que o senhor está me apresentando? Ou seja, o que não está no processo não está no mundo para ser julgado. Veja você, isto quando vem a ser necessário que se faça. Não faça isto com desonestidade. Isso não nos cabe trazer peso para os nossos ombros. Desnecessariamente, né? É verdade. Sim. Doutor, também aqui, ó, vou aproveitar. A Isabela também está agradecendo aqui, dizendo para a gente fazer outra live. Vou aproveitar aqui para deixar o recado para o pessoal, só relembrando, né, que esse projeto nosso, toda terça-feira, 7h05, nós estamos aqui. Então, pessoal, vocês que participaram, se vocês gostaram, é claro que assim é muito agradável, né, tá fomentando esse espaço, e se dependesse a gente estendia mais ainda, né, porque é algo que traz justamente, né, esse benefício, essa motivação. E por isso que, então, a gente vai ter outros encontros toda terça-feira. Então, se você gostou, né, já ativa aí a notificação, já fica atento ao cronograma. Terça que vem tem mais, participem, nós vamos estar aqui. Vai lá no perfil do Dr. Waldner, segue lá, vai no meu perfil também para vocês acompanharem, né? Então, para quem está chegando agora, para quem está participando, acho que essa já é a quarta, quinta que já fizemos juntos, né? Vou também dar um recado, doutor, para as perguntas que nós não conseguimos responder. Depois eu vou abrir uma caixinha. Deixem aqui para nós. Se por acaso teve alguma pergunta que a gente não pôde contemplar aqui, tá? Vai ser um prazer, a gente responde nos stories ou a gente traz essa pergunta para a próxima live. Para nós é muito importante essa participação de vocês, porque também mostra o caminho para nós dos temas, do conteúdo, né? Então nós estamos também abertos. Às vezes não dá para responder todas as questões, mas a gente responde na caixinha. Eu vou deixar lá no Stories já uma caixinha de pergunta. Então, se teve alguma aqui que a gente não pôde contemplar, né? Até porque aí já tem mais de 1h30 de live. E, doutor, Tudo isso? Tudo isso, ó. Achei que seria 30 minutos só. Na verdade, mesmo tem 2 horas. Começamos 7h05 e agora são 9h05. Meu Deus. E, doutor, e também queria aproveitar, né, para agradecê-lo mais uma vez pela disposição, né, de aceitar o convite, de estar aqui conosco, de, né, oferecer para nós também todo esse conteúdo, né? Olha, eu estou vendo aqui o retorno do pessoal,
um pessoal aqui que entrou que é da sua audiência e te conhece, já comentou aqui nos comentários, né? Então, assim, para nós é muito gratificante e eu só tenho a agradecer, né, todas as vezes que o doutor está aqui também, podendo contribuir mesmo de coração para esse momento, para nós. Então, é uma oportunidade, eu fico muito feliz em tê-lo aqui, né, por essa disposição, por essa paciência. Então, queria deixar meu agradecimento. Eu que agradeço, doutor Felipe, este trabalho que realmente faz com que nós façamos um exercício mental, buscamos na nossa inteligência, na nossa experiência, todo aquele conjunto que foi trazido do nosso passado, e agradecer a todos os teus seguidores, os nossos seguidores, que são um seguidor só, porque todos nós somos imbuídos em um propósito: estudar, aprender e sermos sempre melhores do que fomos no dia de ontem. Então, um grande abraço a todos. Recebam um grande abraço desse velhinho. Perfeitamente, doutor. Estamos abraçados, então. Então, até a próxima. E nesse espírito de melhorar sempre, que façamos da próxima uma ótima e melhor live ainda, para superar esse desafio, porque realmente essa foi muito boa. Muito obrigado, doutor, e obrigado a todos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.